Nesse vídeo eu vou responder a seguinte questão: vale a pena afinal investir em Klabin pensando em dividendos? A ação está barata? É hora de comprar ou vender? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E como eu ainda não fiz nenhum vídeo a respeito de Klabin aqui no canal e vi alguns inscritos pedindo para que eu trouxesse um sobre, decidi então trazer aqui para vocês se realmente vale a pena ali investir pensando em dividendos e se a ação se encontra num bom preço ali no mercado. Primeiramente, o que é a Klabin? É uma companhia centenária, ela foi fundada em 1899 e atua hoje ali nos mais diversos segmentos: segmento florestal, produção de matéria-prima para outras áreas de negócio, celulose e comercialização de toras de madeira para serrarias e laminadoras. Aqui no segmento de papéis, produção de papel cartão, papel craft, que é usado ali para fazer envelopes e caixas, e papéis reciclados para as empresas de embalagens. A própria celulose, fazendo ali celulose de fibra longa, fibra curta e celulose fluff. Papel ondulado e sacos industriais, que é a conversão de papel para o desenvolvimento de qualquer tipo de embalagem, com aplicações em setores como alimentos, bebidas, hortifruti, além de sacos industriais, atendendo segmentos de construção civil, alimentação animal, entre outros. E eu acho interessante essa linha do tempo aqui, está na apresentação institucional da companhia, e veja como a companhia tem uma história muito rica aqui, desde 1899, detendo 123 anos de história. É uma companhia que já se provou muito no tempo, sendo que é uma companhia hoje tão gigante que detém uma área total plantada ali de 266 mil hectares e tem uma capacidade total de produção de toneladas de todos os produtos que a Klabin produz. Hoje, em bolsa, existem as ações preferenciais, ordinárias e units. A unit é formada por uma ordinária e 4 preferenciais, a junção de tudo isso numa cesta só, sendo que ela hoje está no nível 2 de governança corporativa da B3, de tal modo que hoje o tag along para todas as classes de ações da Klabin é de 100%. Então isso aqui é uma proteção para o pequeno acionista. Lembrando o que é tag along. Tag along é uma regra prevista em lei, na lei das sociedades anônimas, que foi estendida pela B3, que significa o seguinte: toda vez que uma empresa listada em bolsa, na verdade qualquer sociedade anônima, mas aqui listada em bolsa, for vender ali o seu controle acionário, ou seja, vender ali os 50% mais um de ações da empresa que está ali sob posse do controlador, toda vez que ela for vender esse controle, o adquirente, aquele que está comprando, que vai tomar o controle para si, é obrigado a pagar, no caso da lei, 80%, mas no caso aqui do nível 2 de governança corporativa, 100% do total que pagou para comprar as ações ali do ex-controlador. Isso evita que os pequenos acionistas sejam lesados e haja ali um tratamento não isonômico para a compra do controle acionário. E você vê aqui que várias empresas investem na Klabin. A gestora BlackRock, tem ali a Monteiro Aranha, que é uma holding de bolsa, Boni, tem aqui 2,75% de ações de tesouraria de units, 1,11% de ordinárias, 2,62% de preferenciais. Em free float, na média, tem 63%, um ótimo free float. Um free float acima de 30% a 40% é algo interessante, porque daí não prejudica a liquidez dos papéis. Só um dado interessante aqui também: a Louise Barsi, ela tá ali no conselho fiscal da Klabin, sendo que ela atua ali como conselheira fiscal, não só da Klabin, como também do Banco Santander, e também é membro suplente no conselho de administração da Unipar e conselheira de administração da Eternit. Isso é interessante porque isso faz com que as contas, e a gente presume que isso aconteça, da Klabin sejam bem fiscalizadas. E aí o que acontece? Muita gente acaba se questionando a respeito dos dividendos de Klabin, que eu já vou trazer aqui para vocês, mas o porquê deles serem relativamente baixos, apesar de que o próprio setor ali de papel e celulose não costuma pagar dividendos extraordinários. Mas veja que hoje a Klabin tem um projeto extremamente arrojado, que é o projeto Puma 2. Tem ali a unidade Puma, que foi a primeira unidade que entrou em operação em 2016, que é a maior fábrica hoje da Klabin, né? E aí em 2019 ela decidiu aprovar ali o projeto Puma 2, que constitui o maior investimento da história da Klabin. O complexo industrial Puma, que é ali em Ortigueira, que é aqui no Paraná, terá 2 etapas de expansão até 2023, contando com a construção de 2 inovadoras máquinas de papel. O projeto fará a Klabin a primeira empresa do mundo a produzir o papel Eucaliner, do qual possui a patente. Então a Klabin possui patente desse papel Eucaliner, sendo que esse tipo de papel exige menos gasto energético para ser produzido e possui resultado até 20% superior em relação aos atuais produtos do mercado. Um produto extremamente inovador que vai reduzir o custo de produção da Klabin. E o projeto Puma 2 foi anunciado ali pela Klabin via fato relevante em abril de 2019, sendo que a capacidade total das máquinas será de 920 mil toneladas anuais de papéis Kraftliner. Na unidade Puma ali, que já existe em Ortigueira, a Klabin já opera a produção de celulose branqueada, que é a fibra curta, a fibra longa e a fluff, então isso não vai parar. Esse projeto é composto por 2 etapas. A primeira etapa consiste na construção de linhas de fibra principal para a produção de celulose. Cada
etapa ali vai durar 24 meses, sendo que a previsão final seria o segundo trimestre de 2023. O investimento bruto para a construção do projeto Puma II é da bagatela de 9,1 bilhões de reais, sujeito ainda a flutuações cambiais, e reajustes decorrentes da inflação. Então isso aqui no final vai ficar maior, sendo que quase 1 bilhão de reais aqui se refere a impostos recuperáveis pela empresa, sendo que os maiores desembolsos já foram feitos porque a maior parte dos equipamentos seriam instalados entre 2019 e 2021, estamos em 2022, e a Klabin aprovou esse projeto já pensando na expansão do mercado de embalagens no mundo, e isso acabou sendo acelerado com a pandemia, ante a necessidade de uma produção acelerada de embalagens para a entrega nas residências dos mais diversos produtos aí de e-commerce, sendo que, ao contrário do que se pensa, agora tudo é digital, a gente não precisa mais de papel. Só que não é bem assim que está acontecendo. Embora o papel físico realmente a demanda esteja sendo reduzida, há uma crescente demanda por embalagens, principalmente. Veja só, mesmo com a eclosão da pandemia, a produção de celulose no Brasil apresentou um crescimento em 2020 de 6,6% em relação a 2019, mantendo o Brasil como o segundo maior produtor mundial, atingindo 21 milhões de toneladas fabricadas, ficando só atrás dos Estados Unidos. Lembrando que a China é o maior consumidor ali de papel, correspondendo a 30% do consumo mundial. E a Klabin, obviamente, exporta para a China. E esse aqui é o ranking da produção mundial de celulose no mundo. E sim, o papel mesmo caiu a produção em 2020, 2,8%. Mas a crescente demanda na produção de celulose e embalagens fez essa queda ser compensada. E não bastasse no Brasil, no próprio mundo o crescimento do setor é expressivo. Então é um setor em larga expansão e temos aí a Klabin como a nossa líder de mercado. E aí no primeiro trimestre de 2022, conforme declara aqui a Klabin, no segmento de papéis para embalagens, a demanda por kraftliner seguiu aquecida no mercado externo, enquanto no mercado doméstico as vendas seguiram a acomodação observada no consumo de papelão ondulado. E aí a Klabin conseguiu dar um jeito nisso aqui e apresentou bons resultados aqui, apresentando ali um EBITDA ajustado de 1,7 bilhão de reais, 38% a mais do que no primeiro trimestre de 2021, apresentando aí uma margem EBITDA ajustada de 39%. Como que você calcula a margem EBITDA? Você pega o EBITDA e divide pela receita líquida. Aí você vai ter ali a margem EBITDA. A geração de caixa também teve um aumento expressivo. O lucro líquido da companhia foi de 875 milhões de reais, mais do que dobrou aqui a 108% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Caiu aqui um pouco em relação ao quarto trimestre de 2021, mas importante é comparar com o mesmo período, afinal. É um setor, além de cíclico, é sazonal. Então você tem que comparar com o mesmo período do ano passado, não com o quarto trimestre. É outra sazonalidade aqui. Outro ponto importante é em relação ao endividamento da companhia. O endividamento teve uma redução ali de 5 bi em endividamento bruto por conta do aumento no EBITDA. A receita líquida também cresceu em razão de reajustes nos negócios da Klabin, compensando o impacto negativo da valorização do real frente ao dólar, porque a Klabin se beneficia de um dólar forte, de tal modo que a Klabin conseguiu fechar ali um EBITDA ajustado em dólar de 2,7 vezes, um nível bem inferior aos 4 vezes ali registrado no encerramento do primeiro trimestre de 2021. E esse é um ponto importante da Klabin, que é justamente a sua política de endividamento. Por quê? Porque a companhia tem como meta de endividamento máximo ficar ali entre 2,5 e 3,5 vezes o EBITDA da companhia, podendo atingir no máximo 4,5 vezes durante prazos dos ciclos de investimento em projetos de expansão, que no caso aqui temos o projeto Puma II. E no primeiro trimestre de 2021, quando estava ali naquele ano que era justamente onde a Klabin ainda estava investindo muito forte no Puma II, ela chegou a 4 vezes o EBITDA, aí já fica ali bem perto da máxima aqui da companhia. Mas ainda bem que agora conseguiu reduzir para 2,7, ficando aqui dentro do target da companhia. Cabe ressaltar aqui também que em maio de 2021 houve ali a venda da participação que o BNDES tinha na Klabin. Dessa forma, não espere agora grandes quedas de preço na Klabin, exceto por fenômenos não relacionados ali à venda de ações, exceto obviamente se a BlackRock, que por exemplo decidir no seu intuito especulativo reduzir participação até zerar a posição em Klabin, que eu acho muito improvável, mas isso aqui era algo que travava a valorização da companhia e agora não existe mais, sendo que a companhia ali em 2019 conseguiu a recuperação de cerca de 1 bilhão de reais em tributos ao tirar da base de cálculo da PIS e da COFINS o ICMS. Isso aqui era um roubo descarado, o STF excluiu isso aqui. Aconteceu com as elétricas também, já trouxe um vídeo aqui a respeito disso no canal. Interessante notar que a companhia não apenas adquire imóveis para a sua atividade empresarial, ela também realiza arrendamentos, como aconteceu ali no Porto de Paranaguá. Então ela paga um arrendamento para poder ali promover armazenamento de carga em geral, né? Então ela compra terrenos quando ela vai de fato fazer o plantio, mas quando ela vai apenas armazenar ali, aí então ela apenas faz um arrendamento, uma locação. Lembrando também que em fevereiro desse ano a companhia finalizou a incorporação das suas subsidiárias integrais Klabin Florestal e Mortella Holdings S.A., visando uma simplificação e racionalização
racionalização da estrutura societária, simplificou, o que é muito importante, redução de custos na prática. Indo então para a política de dividendos da empresa, que eu sei que você quer muito saber a respeito disso e se vale a pena investir em Klabin pensando em dividendos, o dividendo mínimo obrigatório da companhia ali é de 25% do lucro líquido ajustado, que é justamente o que prevê ali o artigo 202 da Lei das Sociedades Anônimas. Então nada de excepcional aqui, só que pode acontecer da companhia pagar ali um dividendo com base no EBITDA ajustado, entre 15% e 25%. Geralmente a companhia consegue pagar 20% do EBITDA ajustado, o que é bem melhor que o 25% do lucro líquido ajustado, porque o EBITDA é antes de pagar o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido e também de considerar a amortização e depreciação e o pagamento de juros. Então no final das contas o payout fica maior. Em relação ao que a companhia já pagou nesse ano, ela pagou 377 milhões de reais referentes ainda ao exercício de 2021 e pagou mais aqui 346 milhões de reais referentes a 2022. No final das contas, considerando as units apenas, foram pagos 31 centavos aqui e mais 34 centavos aqui, ou seja, 65 centavos por unit. Isso nas cotações atuais de 22 e 15 dá um yield de 2,9% a 3%, sendo que a companhia está ostentando um dividend yield de 4,5%, que é mais ou menos o que ela acaba pagando historicamente. Pela plataforma GF+, nem há uma previsão aqui de preço teto de 6% do critério do Basel, afinal a companhia não paga isso de dividendo em relação à sua cotação, que a sua cotação ou costuma subir muito ou a companhia reduz dividendo porque precisa pagar ali algum projeto que está em construção. Yield médio dos últimos 6 anos 2,19%, dividend yield dos últimos 12 meses 4,15%. Então não há como você aplicar aqui em relação à Klabin o critério do preço teto. Também você não deve esperar grandes distribuições de dividendos. Veja que o payout da Klabin ali é de aproximadamente 30%, porque ela acaba pagando ali sobre o EBITDA ajustado, então não é um payout muito elevado. Então é impossível você pensar em dividendos atuais comprando o Klabin. Você pode pensar em dividendos projetivos, considerando que a receita da companhia vai aumentar, o seu lucro líquido vai aumentar, e aí então mesmo com um payout baixo, ela consegue distribuir muitos proventos em relação ao seu custo médio de aquisição. Porque você comprou, por exemplo, agora, aí você pensa num aumento de receita lá daqui 10 anos, aí o seu dividendo vai ser alto. Do contrário, não. Porque é uma empresa de crescimento, então ela pode ter uma explosão de dividendos no futuro, não agora. Impossível pensar em ganhar bastante dividendos comprando o Klabin atualmente. Como mostrei para vocês, o investimento mais ousado dela é o Puma 2. O maior aporte financeiro já foi feito entre 2019 e 2021, então agora o aporte é menor. 2023 é a previsão de término da construção desse projeto, e aí então ele vai começar a operar com muita força ali na região, que já opera com o Puma 1, e aí então ela pode ter uma explosão de crescimento na receita e também no lucro líquido, e aí ela pode distribuir muito dividendo. Então é uma companhia de crescimento que vai entregar um projeto em médio prazo, assim como, por exemplo, a AES Brasil no setor elétrico. Quanto à dúvida de qual das classes de ações comprar de Klabin, para você verificar se vale a pena comprar a Unity, e deixa sempre a Unity como uma terceira opção, ela só vai ser a primeira opção se ela te dá alguma vantagem de preço, porque a Unity não é efetivamente uma ação, ela é um certificado de ação que pode ser convertido em ação se você pegar ali no estatuto, tem essa previsão. Então é melhor você ser dono das ações, né? Principalmente as ordinárias, porque como as ordinárias são aquelas detidas pelos controladores, os controladores nunca vão votar contra si em assembleia, então faz todo sentido você dar preferência às ordinárias. Funciona como uma blindagem a favor do pequeno investidor. Então, como a Unity são 4 preferenciais mais uma ordinária, você só vai lá e soma as cotações. Então o que você faz? Você pega, por exemplo, aqui a ordinária, tá 5,5, você vai somar ali em 4 vezes o valor da cotação da preferencial. Então significa que a Unity deve valer até 22,13. Só que no caso, ela tá 22,15, então uma diferença de 2 centavos aí não valeria a pena comprar a Unity, exceto se você preza muito por liquidez, afinal é a classe de ação mais líquida da empresa. Geralmente as Units são as mais líquidas. Por quê? Porque os controladores querem que o pessoal compre as Units, não as ordinárias. E aí, como consequência, as ordinárias são as menos líquidas, menos de R$1 milhão por dia de liquidez média diária, ao passo que as preferenciais 2,7 milhões. E até por isso que as preferenciais estão um pouquinho mais caras que as ordinárias atualmente. Então eu, se fosse comprar Klabin hoje, compraria as ordinárias, porque estão mais baratas. E o dividendo que é pago pela ordinária e que é pago pela preferencial é o mesmo. Como você percebe aqui, nos últimos 12 meses, 20 centavos por ação. Sendo que a companhia costuma ali distribuir trimestralmente, mas como eu disse para vocês, não passa de 4 até 5% dependendo do seu preço médio. Sendo que a Klabin, vale ressaltar, assim como a maioria das empresas desse setor, tem resultados bastante voláteis. Perceba aqui nesse gráfico alguns momentos até de prejuízo. Em 2015, 1,2 bi de prejuízo. 2020, cenário desafiador, 2,3 bi de prejuízo. 2016, uma porrada de lucro, 2,4 bi. 2021, uma porrada de lucro por causa da alta do dólar. E agora em 2022, aqui está apresentando 984 milhões, mas na verdade foi 895 milhões. Se você replicar esses 895 milhões de lucro, o que é muito difícil em Klabin, porque cada trimestre é um lucro bem diferente, mas vamos supor aqui que ela replique isso, vai dar 3,5 bi. E aí nesse cenário ela conseguiria superar o lucro de 2021 e chegaria a um lucro recorde. Esperamos que ela consiga, mesmo com o cenário de dólar em queda. Mas apesar
apesar disso tudo, apesar dela ter um endividamento relativamente alto, perceba, ela tem uma dívida líquida de 17 bi, não é uma dívida líquida baixa, é uma empresa que inerentemente é endividada, porque o setor exige isso, forte crescimento, só que no geral sempre apresentou lucros apesar de voláteis e é uma empresa centenária, né? Então se eu pegar aqui para vocês a Suzano, dívida líquida bem superior, 50 bi, e a Irani, que é a única dessa lista aqui dessas 3 empresas líderes do setor que chegou a pagar um bom dividendo nos últimos 12 meses, ela é a menos alavancada ali, apenas 478 milhões de reais de dívida líquida. E até por isso eu confesso para vocês que entre essas 3 empresas, eu particularmente ficaria com a Irani, menos alavancada. Hoje, na minha opinião, eu posso até fazer um vídeo sobre ela, é que mais vai se beneficiar com o cenário atual e que, na minha opinião, é a empresa com maior potencial de crescimento hoje, apesar de que o projeto Puma 2 realmente é tentador para o investidor. E aí, comparando-se aqui, por fim, as empresas do setor, a rentabilidade das empresas, e aqui é muito complicado, tá? Porque rentabilidade é um troço que dá uma discussão enorme, principalmente com esses gráficos desses sites, que depende muito de diversos fatores, como o preço que você comprou, quando você comprou, se você reinvestiu todos os dividendos ou não, se você investiu parcialmente os dividendos ou não. Então é muito difícil, mas no geral temos aqui o seguinte: Suzano foi o maior crescimento dos últimos 10 anos, entregando uma rentabilidade ali de 900% em 10 anos, muito alta. Klabin 100% e a Papéis Irani 649%. Olha só a rentabilidade da Papéis Irani. Em termos de evolução de receita, também a Suzano deu uma porrada, 40 bilhões ali, muito alto, 600% de aumento na receita. A Klabin 295% de aumento e a Papéis Irani cresceu um pouquinho menos, 1,1 bilhão em receita. Evolução do lucro, o que nós temos? Isso aqui é importante. Klabin cresceu nos últimos 10 anos 352%, Suzano 4.000%, Suzano cresceu demais, mas você vê ali que ela é a mais endividada. A Papéis Irani 981%, cresceu muito também em lucratividade. Então ela cresceu menos em receita aqui, cresceu mais em lucratividade, o que demonstra que a Papéis Irani realmente é muito boa aqui, essa empresa. E aí por fim aqui, valuation para vocês, na relação preço-lucro, a Suzano leva melhor, mas cuidado com o PL aqui, porque pode ter itens não recorrentes. Verifique a relação EV/EBIT, que é mais segura porque leva em conta o lucro operacional. Só que ainda assim a Suzano leva melhor aqui, então ela é mais descontada hoje aqui em relação a lucro e lucro operacional. Em relação a patrimônio líquido, na relação preço-valor patrimonial, a Irani é a mais barata. Em relação a dividendo, obviamente a Irani dá um show nas outras, né? Margens aqui a Suzano ganha de todas. E também crescimento de receitas, crescimento de lucros também a Suzano. E como eu mostrei ali para vocês, em crescimento de receita nos últimos 10 anos, por exemplo, a Irani foi a menor, só que mesmo assim ela lucrou mais do que a Klabin. Então assim, as 3 empresas são muito boas, para ser sincero, é muito difícil escolher entre elas. Acaba sendo uma opção do investidor, depende do que ele quer, né? Ah, quero mais dividendos, Irani. Quero a mais barata, em tese a Suzano. Quero a menos endividada, Irani. Quero aquela que tem o projeto mais ousado hoje, Klabin com o Puma 2. Então é difícil. Quero a líder de mercado, Klabin. Quero a mais antiga, Klabin. É muito difícil. Lembrando que eu não faço nenhuma recomendação aqui, estou apenas trazendo um conteúdo meramente informativo. Então, respondendo por fim a pergunta desse vídeo, vale a pena investir em Klabin pensando em dividendos? Em dividendos atuais, eu diria que não. Não dá para compor uma carteira de dividendos, mas em dividendos projetivos, sim. Então, ela seria uma ação de oportunidade. Sendo que a ação hoje está relativamente barata, já que se você for olhar ali para o seu histórico, ela está negociando a 19,47% abaixo de sua média em relação ao seu PVP histórico, em relação a PL, 68% abaixo de sua média, em relação a EV/EBIT também 50% aqui abaixo de sua média. E a relação preço sobre EBITDA também 54% abaixo de sua média. Então ela está com desconto em relação à sua média. Então sim, digamos que a ação está aqui barata hoje. Eu ainda não tenho nenhuma dessas ações do setor, mas provavelmente vou acabar colocando na carteira, porque também é bom ter um pouquinho de commodity dentro da sua carteira, não ficar exclusivamente focado apenas em bancos e setor elétrico, apesar de serem os melhores da bolsa e eu ter como as maiores posições na minha carteira. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você é investidor de Klabin ou só tá de olho na companhia aguardando uma oportunidade? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!